Nasceste para isto? Tens questões sobre a vida? Tenta a Alfa. Quando é que tens tempo para parar? Quais são as tuas pressas? Abranda, caminha devagar e, conta a conta, toma consciência da urgência que há em apressadamente, também tu por amor, ires ao encontro dos outros como fez Maria. Ao rezares o terço, aproximas-te do coração de Deus. Rezar com o terço da JMJ é antecipares no teu coração a Jornada Mundial da Juventude, pois a tua oração, feita com amor, vai unir-se à de milhões de jovens que, com entusiasmo, preparam as jornadas. Terço JMJ, para rezares com amor. Os soldados do ISIS têm varrido o norte do Iraque, expulsando a minoria cristã das suas casas. O massacre está a espalhar-se. O governo iraquiano está a combater o ISIS sem grande sucesso. O ISIS lançou hoje mais um vídeo com uma alegada execução em massa de cristãos. Nós cristãos estamos nesta terra desde o primeiro século. Ainda falamos aramaico, a língua de Jesus. O Iraque é a nossa casa há mais de um milénio. Quando os muçulmanos vieram para esta região no século VII, abrimos-lhe as portas e os corações. Também eles acreditam num só Deus, por isso ajudámos-los a estabelecer-se aqui. Khadijá, uma de nós, foi a primeira mulher de Maomé. Mas os muçulmanos queriam tudo. Rapidamente reivindicaram estas terras como suas. Queriam forçar-nos a converter-nos. Ao longo dos anos, outros conquistadores invadiram o Iraque. Os mongóis no século XIII, os turcos e os persas no século XVI. No século XX, após a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido colonizou o Iraque. Em 1932, o Iraque foi formalmente proclamado uma nação independente, mas mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e os Estados Unidos continuaram a explorar os nossos campos de petróleo. Depois vieram as revoluções, os golpes militares,
o fratricídio e a opressão. E, por fim, a ditadura de Saddam Hussein. Os cristãos viveram ameaçados desde o século VII, mas depois da invasão americana a situação piorou. Os muçulmanos extremistas queriam culpar alguém pela guerra depois da retirada dos soldados da Aliança. Uma vez que os países do Ocidente são maioritariamente cristãos, associaram-nos aos invasores e desde então que nos perseguem. Esta é a nossa história e eu poderia ser qualquer um dos cristãos iraquianos da planície de Nínive. O ISIS fez-nos um ultimato: ou se convertem, ou saem do país, ou matamo-vos. Então saímos. Fomos metidos num grande número de campos de refugiados por todo o país. Dormíamos em tendas, às vezes tão perto das nossas casas que quase podíamos vê-las. Pensávamos que podíamos voltar em breve, mas passaram-se meses e o ISIS ainda não nos deixou regressar. كنا يعني قاعدين في البيت. تقريبا يعني قبل ما يجون هذول داعش. بقراقوش. قراقوش نعم. Eu estava em casa em Karakosh antes da chegada do ISIS. كانوا قاعدين بالبيت يعمل جماعة مجرمين قاعدين بالبيت. من هم؟ هم جماعة داعش. Antes de nos mandarem caminhões para a fronteira com Erbil, enganaram-nos e agrediram-nos. Tinham barbas compridas. They got a long beard. يعني اعتبروا مسكون ميتين. وإذا صرتوا إسلام لما حتى. الإسلام نعوفكم. E disseram: este é o nosso último aviso. Se vos tornarmos a ver, serão mortos. Se converterem ao islamismo, podem ficar. Procuramos continuar com a nossa vida diária, mesmo nestas circunstâncias. Embora não houvesse livros, as nossas crianças continuaram a estudar. Mas o inverno estava a aproximar-se e a falta de aquecedores, cobertores e eletricidade tornou impossível a nossa permanência nas tendas. Tivemos de sair. Tornámo-nos refugiados no nosso próprio país, deambulando pela planície de Nínive de um campo para o outro. Às vezes estávamos apenas a 50 km de casa, mas mesmo assim não podíamos lá ir. Tornámo-nos pessoas sem abrigo, sem emprego, sem dinheiro, sem nada que nos pertencesse. O governo iraquiano não nos ajudou. As famílias foram abandonadas à sua sorte. Não sabíamos se no dia seguinte
teríamos comida ou um lugar onde ficar. Tantos erros. E aqui? Mas deverias saber. Só a Igreja permaneceu sempre ao nosso lado. Sabíamos que poderíamos encontrar sempre ajuda aqui. Pessoas de todo o mundo enviaram-nos alimentos, medicamentos e cobertores, mas acima de tudo, deram-nos força com a sua oração. É tudo difícil devido à urgência, porque tínhamos de fazer tudo de um dia para o outro. Quando as pessoas chegavam e tínhamos de lhes dar comida no dia seguinte, não podíamos dizer, ok, voltem daqui a 2 semanas e então dar-vos-emos comida. Não. A parte difícil é dar-lhes um futuro. Eles não têm casa. Não sabem se poderão regressar às suas cidades. Não sabem se vão ter problemas com os seus vizinhos muçulmanos. Este é o verdadeiro problema, pensar num futuro para o Iraque. Com a ajuda da Igreja, com a ajuda de famílias muito boas, famílias iraquianas, muçulmanas e cristãs, conseguimos dar alguma ajuda a estas famílias, como alimentos e tudo aquilo de que necessitam. O maior stress destas famílias está relacionado com as crianças. Elas são energia, precisam de brincar, de fazer disparates. Temos fé e, com a ajuda da Igreja, estamos a construir uma creche para podermos ajudar as mães ou as famílias a aliviar algum do stress das crianças. As crianças são o futuro do Iraque, por isso, proteger e assegurar uma infância normal é um dos nossos maiores desafios. Elas são a nossa esperança. Elas vão reconstruir este país e continuar a história do cristianismo nesta região. Rezo a Deus porque Ele nos protege e nós pedimos-lhe para nos levar para casa. Rezo pelos que procuram a verdade e rezo pelo ISIS, para que o amor reine nos seus corações. Não sei bem o que quero ser quando crescer. Quero ser cantora, ou religiosa, ou médica, ou médica e religiosa ao mesmo tempo. As nossas crianças não podiam continuar a estudar porque estavam constantemente a mudar de lugar. Têm saudades de estudar e de brincar com os seus amigos. Esperam e rezam para voltarem a vê-los.
Todos nós rezamos, mantivemos a fé e nunca negámos a cruz. Alguns de nós têm a cruz tatuada para que ninguém, nem sequer o ISIS, quando nos capturarem, tenham qualquer dúvida sobre quem seguimos e a quem somos fiéis. As nossas orações foram ouvidas e as nossas aldeias estão quase a ser libertadas, mas ainda não foram. Esperam-nos novos problemas e desafios. A maioria das pessoas que aqui vêm, normalmente vêm diariamente. Cerca de 99% destas pessoas não vêm por estarem doentes, mas mentalmente deprimidas. Por vezes dizem-nos, não sei, é a cabeça, é o ombro, são as dores nas costas, é o nível de açúcar, é a tensão arterial. Estão realmente deprimidas. A depressão é o nosso novo inimigo. Conseguimos salvar a vida, talvez até nem tenhamos sido feridos, mas muitos de nós já não conseguimos aguentar a espera e ficamos mentalmente doentes, o que, por sua vez, deu origem a doenças crónicas, por vezes até mesmo ao cancro. Cerca de 75% dos meus pacientes queixam-se de alguns problemas psicológicos, porque deixaram a sua casa, a sua terra e não têm trabalho aqui. Não têm meios de subsistência diários ou mensais. Ela está a queixar-se de dores musculares e de pescoço. Se olharem para o seu rosto, vão reparar que está deprimida e ansiosa. Ela diz que é a alegria de Jesus que nos dá esta força e poder. A nossa fé é algo inacreditável. Esta é a vida. Devemos olhar para a frente e não para trás, para o que perdemos. A segunda maior cidade do Iraque foi agora libertada da ocupação do ISIS. Mossul foi libertada, outra vitória monumental para as forças iraquianas. A libertação de Mossul tem um preço. Pensávamos que agora podíamos regressar a nossas casas, mas não sabíamos que quase não tinha sobrado nada. Aqueles cujas casas foram apenas saqueadas têm sorte. Outros não têm para onde regressar. As suas casas foram saqueadas, queimadas e destruídas. Essa perda privou-nos das nossas memórias e identidade. O regresso foi um misto de alegria e de grande dor, porque houve um corte com a nossa herança.
Estas são as nossas cidades cristãs. Quando ISIS veio para Mossul e tomou a cidade, ocupou também as cidades cristãs, situadas na planície de Nínive. Os cristãos fugiram para Erbil e Duhok, para norte. Agora estamos em Erbil, em Ankawa, no norte de Erbil. Esta é a minha cidade, Bartella, que fica na estrada principal que liga Mossul a Erbil. Eu tenho um lugar na minha casa onde guardava os medicamentos para os animais. Eles queimaram tudo. Esta é a sala de estar. Olhem aqui. Cristão porco. Não consigo dizer nada. Vêem os prejuízos, os danos totais desta casa. Uma parte desta casa foi destruída por um rocket. Caiu aqui e destruiu 3 casas. E há danos parciais numa outra casa da mesma rua, se quiserem ver. Quando o ISIS chegou em agosto de 2014, queimou esta casa com uma substância química chamada C4. Podem entrar, mas tenham cuidado para não tocarem nada. Porquê? Porque esta rua foi atingida por um rocket e o ISIS fez muitas coisas antes de entrar nesta região. A migração não é uma solução para nós. Nós devemos ficar e defender-nos. É o meu país. Decidimos enfrentar mais um desafio ao voltar aos lugares onde nascemos e reconstruir as nossas vidas. A minha única alegria é reconstruir Batnaia. Foi muito difícil para nós quando tivemos de emigrar.
Mas agora é ainda mais difícil, porque está tudo destruído. Não há infraestruturas, nem escolas, nem casas, nem igrejas, nem lojas. Em Batnaia existem 17.000 km² de terra muito fértil. Nós costumávamos cultivar esta terra. Era a nossa maior fonte de rendimento. Éramos ricos. Agora, queremos limpar a terra para começar a cultivá-la novamente. Mas há minas em toda a parte. E nós não sabemos ao certo onde estão. Temos medo. Estivemos deslocados durante 3 anos. Quando regressamos, não encontramos nada. Tinham roubado todos os móveis. O ISIS destruiu aquelas casas como um aviso para sairmos. Mas nós ficamos, porque somos mais fortes do que o plano deles. Somos cristãos e toda a nossa esperança consiste em regressar, começar uma nova vida e reconstruir esta cidade. Não voltaremos a sair até morrer. Não há nada mais doce do que regressar à nossa cidade, aos nossos amigos e família, e ficar na nossa terra, e nada nos pode tirar isso. Na nossa vida, às vezes, andamos tão ocupados com coisas pequenas e estúpidas que deixamos escapar o grande sentido da vida. Fomos criados por Deus para viver durante algum tempo neste mundo e para ganhar o céu e ser feliz para sempre.